Olá, eu espero que vocês estejam bem. Hoje, na nossa aula de ciência, nós vamos aprender com um pouco mais do que a gente já vinha aprendendo. Espero que vocês estejam preparados para a nossa aula. Vamos lá? Bom, hoje nós vamos falar sobre a segurança no uso da energia elétrica. E aí, a gente tem cuidado quando a gente vai usar? Por que existem alguns mecanismos que são colocados nos aparelhos, na parte elétrica das nossas casas? Por que eles existem? Então vamos lá. Primeiro nós vamos entender o uso do fusível e dos disjuntores. A passagem da corrente elétrica, ela pode produzir calor, como nos aquecedores e nas lâmpadas. Mas não é só nesses casos que acontece a produção de calor a partir da energia elétrica. Todo aparelho elétrico em funcionamento, ele vai sofrer um aumento desse calor. Então, ele pode aquecer, sobreaquecer. Pensar um pouquinho aqui comigo. Quando a gente deixa o nosso celular carregando, por isso a gente não pode colocar o celular na nossa cama durante o nosso sono, porque ele se aquece, não é mesmo? Vocês já observaram? Então, olha só, por exemplo, algumas partes externas da televisão e da geladeira, elas ficam quentes quando esses aparelhos estão ligados. As instalações mal feitas, o uso de materiais de baixa qualidade ou o desgaste de materiais antigos podem provocar um curto-circuito. Quando isso ocorre, a corrente elétrica ela passa por um caminho diferente ao usual e produz tanto calor que pode até provocar um incêndio. Vocês sabiam disso? Podemos evitar. Para evitar o risco de incêndios, então, as instalações elétricas elas devem conter disjuntores adequados. Os disjuntores possuem uma chave que desliga e liga ou liga e desliga, como os interruptores. Só que eles realizam uma tarefa ainda mais importante que os interruptores. Quando ocorre um curto-circuito, o disjuntor ele se desarma, ele desliga automático e interrompe então a circulação, que é o circuito que leva e traz energia. Após o conserto do defeito na instalação, basta rearmar então, ou seja, religar essa chave. E ele vai continuar funcionando como antes de os disjuntores serem inventados. Nossa, essa população, como que isso tudo acontecia? E aí? Eles só vão se popularizar bem depois. A segurança das instalações elétricas, das edificações, das nossas casas, das nossas escolas, era garantia. Ela só tinha garantia através dos fusíveis. Nossa, quem gosta de filmes velhos aí, já viram lá tirar um fusível, colocar um fusível, quando às vezes desarmava-se. Eles são dispositivos que ainda são usados em automóveis, aparelhos eletrônicos. Os fusíveis possuem em seu interior um fio que se derrete com a facilidade quando tudo isso é muito aquecido. Caso haja um curto-circuito, a fiação esquenta, o fusível derrete e, por causa disso, o circuito elétrico, então, é interrompido. Para passar corrente elétrica na instalação, então, com isso, eles conseguiram evitar incêndios. Aos poucos, resolveu o problema que causou o curto-circuito, então esse fusível era trocado por um novo e de características bem parecidas com o que havia sido danificado. Então aí, após essa troca, tudo volta a funcionar belezinha, ok? E aí? Falamos de fusíveis, falamos de disjuntores, mas isso tudo está funcionando bacana. Como que eu posso conduzir?
quais são os cuidados que nós temos que ter no manuseio desses materiais. Vamos entender uma coisa. O corpo humano, ele conduz razoavelmente a corrente elétrica quando ela passa pelo corpo, vinda, por exemplo, de um fio ou de um dispositivo que está ligado à rede elétrica. E então, os músculos sofrem uma violenta contração. E aí a sensação de dor. O que é mesmo isso? Isso é o choque, como o nosso amigo aqui, olha, da nossa imagem. Ele está recebendo uma descarga elétrica. As sensações são desagradáveis de dor, mas não são só dor. Nós temos também a possibilidade de queimaduras, de parada cardíaca, de uma parada respiratória, que pode até mesmo matar. Nossa, o choque elétrico, ele é causado pela corrente elétrica que atravessa o corpo do ser humano ou de qualquer outro tipo de animal. E aí, seu acontecimento pode causar até morte, dependendo da intensidade dessa corrente elétrica. Por isso, deve-se ter muito cuidado com tomadas, fios desencapados e até mesmo a rede elétrica de distribuição de energia, pois são muitos os perigos com alta tensão, com alto poder para eletrocutar uma pessoa. O que determina as consequências do choque é a intensidade dessa corrente elétrica, ou seja, o valor que esta rede elétrica está disparando. Lembrando que a corrente elétrica é medida no nosso sistema universal de unidades, em ampere. Alguns estudos sobre esse fenômeno revelaram as consequências de alguns valores aproximados. Então veja só, uma corrente elétrica de 1 ampere a 10 amperes podem provocar apenas uma sensação de formigamento. Já uma corrente elétrica entre 10 e 20 podem causar uma sensação dolorosa. Correntes maiores que 20 e menores que 10 causam dificuldades na respiração. Pode causar morte por asfixia, se não for socorrido a tempo. Correntes superiores a 100 são muito perigosas, com alto poder de matar, pois atacam diretamente o coração, fazendo com que ele funcione a rápidas contrações e de forma irregular, que é chamada fibrilação cardíaca. Vocês lembram do desfibrilador quando a pessoa está tendo uma parada cardíaca? Pois é, ali ele recebe uma descarga elétrica, que eles chamam de desfibrilar, ok? Já as correntes que são superiores a 200 já não causam mais a desfibrilação cardíaca, mas provocam graves queimaduras e parada cardíaca de uma só vez. A voltagem não é um fator determinante para o fenômeno do choque. Em algumas situações, apesar da voltagem ser relativamente grande, as cargas elétricas envolvidas são pequenas. E, em consequência disso, o choque elétrico produzido não vai apresentar nenhum risco. Isso ocorre, por exemplo, no gerador de Van de Graaff, utilizado em laboratórios de ensino, com voltagens que são relativamente pequenas, podem causar sérios danos, dependendo da resistência do corpo. O corpo humano tem resistência aproximada de 100.000 amperes. Com a pele seca, é esta voltagem. Já com a pele molhada, é cerca de 1.000, ou seja, conclui-se que a corrente elétrica não é brinquedo, pois são consequências trazidas através disso que podem ser fatais. Isso também vale para todos os animais em geral. Pássaros, por exemplo, às vezes acontece a gente ver algum passarinho morto perto de onde tem
alta voltagem, porque eles vão lá e empoleram, eles pousam, né, sobre os fios que às vezes estão desencapados, tomam um choque, porque a corrente elétrica ali, né, está passando, através do corpo deles, não consegue se passar essa corrente. E aí? Não passa corrente através do corpo do pássaro, ele encosta no fio e em outro, a corrente vai passar pelo corpinho dele e aí ele vai acabar morrendo de choque. Mas, meu Deus, um pobre de um passarinho, como que ele vai fazer, não é mesmo? Ele não tem como se defender, ao contrário da gente. A gente pode evitar tudo isso, não é mesmo? Tocar em um fio desencapado, com os pés descalços sob o chão, provoca um choque elétrico, pois a corrente elétrica atravessa o nosso corpo e vai em direção ao solo. Os sapatos, como tem a sola de borracha, elas vão reduzir a possibilidade de choque, porque a borracha ela não conduz corrente elétrica, então ela mantém a pessoa eletricamente isolada do solo. Já estar com a pele molhada, particularmente no ponto de contato com a rede elétrica ou com o chão, vai aumentar as chances de sofrer um sério choque elétrico. Por isso, pessoas que estão em banheiras não devem manusear interruptor, objeto elétrico, celular, né, gente? Se você está no banheiro, celular não pode ser manuseado. Também são motivos que os chuveiros elétricos precisam ser bem instalados. O uso do fio terra em aparelhos elétricos, por exemplo, causa uma compensação. Alguns aparelhos, eles têm uma carcaça, né, um envoltório externo de metal. Imagine que por algum problema de fabricação, isso ali se desgaste com o tempo, um fio ligado, a rede elétrica, e aí você encosta nessa carapaça. E aí? Ela poderá então te dar um choque ao você tocar nela. Esse tipo de problema pode ser evitado com o uso de um fio terra, que nada mais é do que um fio que liga a carcaça metálica à terra. No caso acidental de ela se ligar à rede elétrica, a corrente será desviada, então, para o solo por meio do fio terra e não haverá o risco de choque. Quando o fio terra de um aparelho está corretamente instalado, então nós dizemos que esse aparelho está aterrado. Nossa, é bem interessante da gente entender isso, né? Por que a nossa geladeira, então, tem um fio terra? Como que isso tudo vai se organizando? Então, olha só, como que a gente pode classificar alguns mecanismos elétricos de acordo com a sua finalidade? Então, nós temos a mecânica cinética, que a gente usa o ventilador, o liquidificador, a batedeira, o secador de cabelo, a furadeira que o pai usa em casa, o elevador que a gente usa para poder ir de um andar ao outro nos prédios. E aí, nós temos ainda também a mecânica potencial. Precisa então do quê? De uma potencialização dessa ferramenta. O elevador, quando a cabine sobe, o portão elétrico, que usa o basculante, quando ele precisa ser levantado. E aí nós temos também os térmicos. Chuveiro, o ferro de passar, o secador de cabelos, o forno de micro-ondas, a cafeteira elétrica. Alguns são de ambiente sonoro, que aí a gente vai ter o rádio, a televisão, o celular, as caixas de som lá do seu computador. Outros são luminosos, como a lâmpada, o celular, que a tela abre luz, né? Clareia para você ler, o monitor do seu computador. Viu só como é interessante a gente saber aonde existe energia para que a gente se cuide, não é mesmo? E aí, quais são os tipos de energia que são distribuídas e que a gente conhece? A energia
não é distribuída, mas pode ser convertida, transformada de um tipo em outro. Alguns tipos de energia são mecânica, cinética. Nós temos também a mecânica potencial, a energia elétrica, a energia eólica, a sonora, a luminosa, a energia de calor, a energia química potencial. Como que seria a energia mecânica cinética, então? Ela vai estar associada aos nossos movimentos do corpo. Por exemplo, a energia de um automóvel, o movimento de uma bola ao ser chutada ou em queda, né? A pá do nosso ventilador que gira aí. Já a energia mecânica é uma energia associada à situação de um corpo, como se ele estivesse armazenada, que pode ser transformado em energia cinética. Um objeto, né, a certa altura do chão, tem energia mecânica potencial quando ele está em queda. Ela se transforma em energia cinética. Uma mola comprida também tem energia mecânica potencial. Ao ser solta, ela se converte em energia cinética. E a energia elétrica, que a gente tanto vê falar e usa, ela está associada à passagem da corrente elétrica por um circuito. Nossa, quanta energia elétrica a gente tem, não é mesmo? E aí, o que mais? Quais são os outros tipos de energia que a gente pode conhecer? Nós vamos falar de quase todos eles. Nós temos energia eólica, energia solar, vários tipos de energia. E aí a gente consegue ver todos esses tipos de energia na nossa rotina, trazendo auxílio para que a gente consiga fazer funcionar todos os aparelhos dentro da nossa casa, não é mesmo? O ventilador, a televisão, o micro-ondas, o forno elétrico, o secador de cabelo, de onde vêm todas essas energias. Como que eu posso como que elas são transformadas? A gente vai estudar tudo isso nos nossos próximos encontros, uma a uma, verificando como que isso tudo funciona. E aí? A gente hoje falou um pouquinho de como essas energias se dão, não é mesmo? Os tipos de energia, como que eles estabelecem essa interação com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia, como que a gente vai fazer isso ser transformado. Quais são os tipos de energia que eu tenho à minha disposição? Tudo isso a gente vai aprender, mas hoje nós já aprendemos muito disso tudo, não é mesmo? E para gravar e para fazer um bom uso do nosso conhecimento, vocês vão acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV. Vão apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Vão acessar as nossas redes sociais e se inscrever em nosso canal YouTube SMED-GV. Espero vocês para muito mais na nossa próxima aula. Até breve!